Ok, tá gravando. Ok. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Meu nome é Marli Ranal. Fui professora da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, desde 1986 e ministrei aulas até 2018, já como aposentada, que fui em 2012. E o motivo desses encontros, que a gente nunca tem tempo para falar, né? Porque eu tenho que agradecer duas pessoas. A Fernanda e a Gabriela, lá do interior de São Paulo, me pediram para falar sobre campus no grupo que elas mantêm sobre o Reiki. E como esse conteúdo foi preparado para as aulas presenciais no curso de formação em consteladores aqui de Uberlândia, organizado, dirigido, gerenciado, ministrado pela Deise Carvalho, eu pedi permissão a ela para falar um pouquinho sobre esse assunto lá com as meninas de São Paulo. E nós combinamos de fazer um encontro via Zoom. Por um motivo ou outro, os encontros não aconteceram. E aí, a Deise, já tendo sido sinalizada, me disse: então você pode abrir o simpósio que eu vou fazer online. E você começa dia 8 de fevereiro. E aí, dia 8 de fevereiro, eu apresentei resumidamente, em 40 minutos, a base dessa teoria. E aí, uma amiga querida de São Paulo, que está aqui conosco, né, Denise Bicudo, me pediu para falar um pouquinho mais lentamente, um pouquinho mais detalhadamente sobre o assunto. E aí nós abrimos, então, 5 módulos para falar sobre esse tema. No dia 27 de abril, nós falamos sobre os conceitos de campo e biocampo. No dia 4 de maio, nós falamos sobre a multidimensionalidade do universo e do ser. No dia 11 de maio, nós falamos sobre campos morfogenéticos. E hoje nós vamos falar sobre a forma como nós podemos acessar as informações contidas no campo. Uma pessoa muito querida me disse anos atrás que para cada um de nós, para cada consciência materializada, existem 20 consciências não materializadas, como se fossem nossos anjos, nossos amigos espirituais. E aí eu fui multiplicando, né? No dia 27, nós tivemos 75 pessoas materializadas no encontro. Se eu multiplicar por 20, dá 1.500. No segundo encontro, eu tinha 57 pessoas materializadas aqui no encontro, multiplicando por 20 dá 1.140. E no terceiro, que foi terça-feira passada, nós tínhamos 47 consciências materializadas, vezes 20, 940. Se eu somar tudo isso, dá 3.580. Mais algumas que não puderam estar presentes, mas que ouviram offline, eu devo chegar aí a umas 4.000 consciências acessando esse conteúdo. E assim, eu só tenho gratidão a expressar minhas reverências ao universo que uniu esse conjunto de consciências, que troca informações, porque mesmo que a gente não tenha tempo para cada um falar, para cada um manifestar tudo aquilo que sabe, o nosso campo mental, ele se junta durante esses encontros, e eu tenho certeza que isso está sendo multiplicado e reverberado por todo o universo. Nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra para duas companheiras, só que eu preciso ver se uma delas chegou. Persília, a Eneide chegou? Marli, ainda não. Ok, então nós vamos postergar um pouquinho, não tem problema, eu começo a falar e aí depois a gente abre a fala para vocês. Eu só peço que você me lembre, antes de abrir para discussão, para a gente abrir essa fala que entraria agora, né? Mas assim, minhas reverências e meu apreço a cada uma dessas consciências que está aqui comigo, porque eu sozinha não faço isso. Eu só faço junto com todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho como acessar essas informações.
A semana passada, nós terminamos a nossa fala com esse slide. Por que os campos mórficos têm sido usados para explicar o fenômeno das constelações sistêmicas? Foi a pergunta que eu fiz. Em função de tudo que a gente viu do Sheldrake, e eu espero que vocês tenham visto a live que ele fez, eu mandei no grupo, é maravilhoso ouvir o Sheldrake falar. Ele tem, assim, uma garra, assim, uma coisa maravilhosa, né? Então, como nós falamos desses campos mórficos, campos morfogenéticos contidos dentro desses campos mórficos, eu coloquei que a relação que os consteladores fizeram com isso foi a mesma relação que os morfogenistas fizeram com os campos magnéticos. E tudo isso porque os sistemas, eles têm forças geradas pelo hábito. O hábito que gera memória, tão falada pelo Sheldrake. E isso, então, gera essa memória coletiva que determina todo o comportamento, seja de animal, seja de vegetal. E animais estamos incluídos. Daí a fidelidade ou lealdade sistêmica mantida por essa memória. Cada geração repete coisas dos seus antepassados. Não só aquilo que é genético, né, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a pele, mas o comportamento também. E a forma como a pessoa manifesta as suas emoções. Existe uma repetição disso. E quando eu estava nessa etapa do estudo, eu me perguntei, mas gente, será que isso explica a abertura do campo nas constelações? Será que isso explica o acesso que nós temos às informações? E aí eu me lembro que a primeira constelação presencial que eu assisti, e eu estava só como representante, foi do Dr. Fernando. O Dr. Fernando é um gastro de Ribeirão, é Fernando de Freitas. Ele é um gastro de Ribeirão e ele trouxe a formação aqui para Uberlândia. Alguém trouxe o Dr. Fernando para cá. E foi lá que eu conheci a Deise Carvalho. E eu só me lembro da Deise, porque a sala era muito grande, eu só me lembro da Deise porque ela foi o útero de uma das constelações. E ela, como útero, sentou, se abriu completamente naquela forma de sentar. A menina que estava sendo constelada se aconchegou no colo dela e ela ficou ninando eu estou pensando criança, mas aquele feto que estava na memória daquela mulher que estava sendo constelada, e todos nós que estávamos como representantes fomos fazendo círculos concêntricos ao redor daquele útero, abrigando, como se fossem as células da parede do útero, abrigando aquela pessoa que ali estava. Então, assim, a primeira imagem que eu tenho da Deise foi exatamente aquele momento. E naquele workshop, foi um sábado e um domingo, eu entrei 2 vezes como representante. A primeira vez que eu vi assim, uma mexida ali no campo, e o doutor Fernando é muito bravo, ele não deixava que as pessoas passassem no meio. Então, ele falava assim, ninguém entra no campo, só o cliente e os representantes. E um representante, que foi o pai de um rapaz que estava sendo constelado, ele estava em pé e ele começou a perder o equilíbrio para trás e dava um passo para trás. Eu, na minha forma de acudir sempre, né, ameacei levantar e a psicóloga que estava do meu lado me segurou e falou, onde você vai? Eu falei, o rapaz está passando mal, ele vai cair. Eu não sabia que aquilo já era uma manifestação do campo que se abre durante as constelações. E aquilo me marcou demais. Aí a segunda coisa que me marcou naquele momento é que eu fui convidada para ser a mãe de uma pessoa que estava prestes a casar, e ela já tinha comentado que aquela era a segunda constelação que ela fazia antes do casamento. E eu entrei como mãe. E o comportamento que eu tive foi exatamente o comportamento da minha mãe perante o meu marido. Aí chegou um momento que eu não me conformei, eu não sabia o que era aquilo, né? E eu, como representante, falei lá do meio: o que é isso? Vocês estão representando a minha história, não a dela. E aí uma pessoa que eu conhecia, que tinha feito o curso de Ayurveda comigo, só pôs a mão na boca e falou assim, tô bege. Ou seja, quem entra como representante é premiado inúmeras vezes
com a constelação do outro, porque existe uma memória coletiva e muitas histórias se repetem. E no fim você entra como representante e é constelado junto, é um treco assim de maluco, né? Aí a outra participação que eu tive lá naquele workshop mesmo com o doutor Fernando, cada vez que ele falava assim, escolha alguém para representar, eu abaixava a cabeça. Eu falava, nossa, sem contato visual, porque se eu não tiver contato visual, ninguém vai me escolher. Baixava a cabeça. Aí uma pessoa parou na minha frente e me disse assim, você aceita ser a minha criança? Eu falei, uau, o que é isso, né? Eu falei, ok, aceito. E levantei. Levantei e entrei dentro do campo. Quando eu levantei e entrei dentro desse campo, uma força colocou as duas mãos pesadas nos meus dois ombros, pau! Eu caí de joelhos, o salão tinha aquela tábua corrida, eu escutei o barulho da madeira. Eu fechei os olhos, ajoelhada, e pensei assim, nossa, esse cara é bruto, ele não me perguntou se eu tinha dor no joelho e me jogou de joelhos. Quando eu abri o olho, o doutor Fernando estava lá do outro lado da sala, 5 metros distante de mim, e não tinha ninguém à minha volta. Que força foi aquela que me colocou de joelhos? Aí, lá pelo meio da constelação, ele bateu no meu ombro e disse assim: E aí, criança, tá tudo bem com você? Eu falei: Eu não estou entendendo nada. Ele falou assim: Mas isso não é para criança entender. Aquela história era de um abuso, e assim, caiu ficha na minha cabeça de fazer barulho. E quem leu Passageiro do Tempo, esse meu livro que saiu com cara de autobiografia, vai entender o que eu estou falando. Então, assim, que bendito campo é esse? Como a gente acessa essas informações? Será que se abre um portal naquela hora? E eu fico lembrando daquele livro, A Profecia Celestina, tem até o filme, vocês podem assistir porque vai valer a pena. Abre-se como se fosse uma clareira, eu ficava imaginando abrir uma clareira ou iluminada por holofote e o palco se faz. Será que é isso que acontece? Ou será que eu sou o portal? Nossa, pode ser, né? Naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei, a gente acessa as informações. Então, de fato, abre-se um portal, mas eu também sou o portal. Eu sou o portal porque eu sou uma antena, receptora e emissora. Então, assim, não tem como discutir. Nós estamos recebendo o tempo todo informações, estamos emitindo o tempo todo informações, e é por isso que o campo de ponto zero, ou o campo informado, o campo de Higgs, ele cresce o tempo todo, ele se alimenta, ele é dinâmico. E estamos interconectados? Também estamos. E a prova mais contundente disso começa a nível molecular. Na verdade, a nível de partículas subatômicas. Lembra a história dos quarks que são colados pelos gluons? E quando eu vejo as ligações de hidrogênio, cada molécula de água se liga a 4 outras, seja pelo polo negativo do oxigênio, seja pelo polo positivo do hidrogênio. E essas ligações elas permanecem tanto mais coesas quanto menor for a temperatura, porque aí as moléculas vão se ajustando até o ponto de congelamento. E ao contrário, quanto maior a temperatura, maior é o número de colisões entre essas moléculas, por causa da energia cinética que existe em tudo nesse universo acima do zero absoluto. Então, o arranjo dessas moléculas, ele também é dinâmico. O agrupamento dessas moléculas também é dinâmico. Então, quando eu vejo tudo isso, eu tenho certeza que quando eu sintonizo um lugar, uma família ou um membro dessa família, simplesmente ouvindo a história, porque quando o constelador chama alguém para constelar, a pessoa conta um pouquinho da história. O que te trouxe aqui, para que lado da sua história você quer olhar, qual filho você é de quantos, os seus pais são casados, enfim, algumas perguntas, né? Então, à medida que a pessoa conta a história, por ressonância, você já vai mergulhando emocionalmente nas relações que ali estão. E quando você é escolhido para ser um representante, a pessoa coloca as mãos no seu ombro e diz: Você vai representar
a minha avó. Você acessa essa informação, porque você é uma antena perfeita. E aí, de que forma que você acessa? Por aquilo que a física quântica chama de conexão não local, ou entrelaçamento quântico. Porque não existe um fio condutor, mas existe um campo que a tudo permeia, que a gente comentou nos encontros anteriores. E as interações entre mente e matéria ainda não foram modeladas matematicamente, mas elas existem, não tem como negar. E eu vou aproveitar aqui e falar, antes que eu me esqueça, essa semana eu comecei a assistir aquela série na Netflix, Maria Madalena. Ela é uma série espanhola e eu já li pedaços bastante grandes do livro de Urântia. O livro de Urântia é um livro enorme, eu acho que ele tem de altura quase uns 8 centímetros. E também As Cartas de Cristo. E nesse filme da Maria Madalena, eu entendi no episódio que eu assisti ontem, o que acontecia com Jesus Cristo. Quando a pessoa chegava perto dele, ele falava alguma coisa que tinha acontecido com a pessoa, ou algum mal que a afligia naquele momento. O biocampo dele era tão organizado, tão imenso, que quando ele chegava perto das pessoas, aquele campo envolvia as pessoas e ele acessava as informações por essa conexão não local. Isso é maravilhoso, é uma dádiva, porque ele veio assim. Ele teve consciência de que assim ele era. E nós estamos acordando aos pedacinhos. E por isso que a gente precisa contar com cabeças brilhantes que nos informam de algumas coisas. E eu estou aqui resgatando o Ervin Laszlo. Ele é um teórico sistêmico e ele foi, inclusive, laureado com o Prêmio da Paz japonês. Ele escreveu esse livro, A Ciência e o Campo Akáshico, uma teoria integral de tudo. Eu li o Amit Goswami sem menosprezar, porque cada um tem o seu estilo, mas assim, o Amit Goswami gastou 7, 8 livros para escrever aquilo que o Ervin Laszlo escreveu em 100 páginas. Fantástica capacidade de síntese desse homem. E aí, por que ele deu esse nome, né? Campo akáshico. Porque a caixa vem do sânscrito e significa éter. Então, nós voltamos de novo no mesmo ponto. O fluido cósmico, denominado lá pelos filósofos, éter, campo informado, campo de Higgs, campo de ponto zero, o Laszlo chama de campo akáshico. Ele coloca que esse é o registro permanente de tudo que aconteceu, que acontece e que vai acontecer no universo, porque o universo está informado. O vácuo quântico, na verdade, é um plenum cósmico carregado de informação holográfica que registra toda a história da matéria, ou seja, registra toda a história do universo. Não é a minha história, não é a sua história, não é a história da Terra, é a história do universo. Para ele, o vácuo não é vazio e nem passivo, ele é totalmente dinâmico. E aí, lembrando a frase que eu mencionei a semana passada, que Deus cresce com as suas criaturas. Então, assim, esse plenum cósmico, ele é dinâmico porque ele recebe a informação de cada um de nós. Cada experiência nossa é importante para a informação desse universo. Eu sou importante, você é importante. Ele usa a palavra informação, formação. Information, quer dizer, informação. Esse plenum cósmico está totalmente e continuamente sendo informado. Ele está em formação continuamente. Existe uma conexão sutil, quase instantânea e não evanescente entre coisas em diferentes locais do espaço e eventos em diferentes instantes do tempo. E é por isso que na constelação nós acessamos a informação. Acessar a informação, segundo as palavras do próprio Laszlo, é como você acessar uma estação de rádio ou televisão. É só você colocar na frequência correta que você ouve aquilo que se fala no rádio ou na televisão, ou nesses canais do YouTube. Então, quando você entra numa constelação
e você é nomeado como um representante X, você acessa imediatamente aquelas informações. Segundo ele, a informação liga coisas, de subpartículas atômicas até galáxias, independente da distância e do tempo que se passou quando ocorreu o primeiro contato entre essas coisas. Essa que é o mais importante, é o ponto assim, X da questão. Nessa linha de pensamento do Laszlo, nós podemos sintonizar a nossa consciência em qualquer ponto desse campo akáshico, porque as informações acontecem por esse caminho não local, porque ele está totalmente mergulhado no campo. O universo ele está cheio de memória e de interconexões constantes e duradouras, onde todas as coisas se informam mutuamente. Elas interagem o tempo todo. Isso significa que os campos mórficos representam uma das manifestações desse campo, que pode ser chamado campo akáshico, campo informado, campo de Higgs, campo de ponto zero ou simplesmente campo. Nas palavras de Laszlo, por meio da causação descendente holográfica, todo o universo, um sistema integral conectado pelo campo, age sobre todas as suas partes. E quando eu falo de causação descendente holográfica, é porque aquilo que forma, aquilo que permite que essa matéria esteja aqui, ela vem de fora para dentro, ou dos campos sutis para os campos mais densos. E é uma informação holográfica que se materializa. E por isso a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos e com as nossas falas. E às vezes até com as nossas sensações antes que elas se tornem palavras, porque isso se materializa. Essa influência da causação descendente holográfica é sutil, mas real, e precisa ser reconhecida por cientistas do mesmo modo que videntes, artistas, líderes espirituais e filósofos visionários a reconheceram ao longo dos tempos. Esse é o conselho que ele deixa para nós. É preciso reconhecer que isso existe, porque senão nós estaremos perdidos, completamente desconectados com a nossa fonte. Eu resgato aqui também um outro pesquisador, porque nós estamos falando assim, como acessar as informações, né? Então, o Laszlo tem essa visão. O Dr. Massimo Citro, ele é um médico italiano, ele tem tanta certeza de que essas informações são acessadas, que ele conseguiu pegar a informação. Ele conseguiu capturar a informação com um equipamento, que a técnica que ele usa, ele denomina de transferência farmacológica frequencial. Essa informação é capturada. E ele diz que o universo está cheio de códigos, que são os hologramas, as informações, que definem e informam a natureza das coisas. E informar significa proporcionar forma. Antes de falar do equipamento dele, eu quero contar aqui algo que ele contou no livro dele. Um pesquisador, eles estavam num congresso, ele conseguiu transformar o som que a molécula de tiroxina, que é um hormônio produzido pela tireoide, fazia enquanto se desdobrava ou enquanto era isolada na eletroforese. Ele foi gravando os sons que aquela molécula fazia ao ser separada. As bandas lá da eletroforese iam aparecendo. E quando ele informou isso no Congresso, ele colocou a música que ele obteve a partir desse som da molécula em desdobramento. E aí ele foi avisado para desligar o som, porque muitas pessoas na plateia estavam tendo taquicardia. Ora, ele capturou um som, e o som gerou taquicardia, o mesmo sintoma que é gerado pela tiroxina. E aí a gente fica aqui lembrando, né? O Kepler falava do som das esferas. O Chladni pegou aquele arco do violino e começou a vibrar uma placa e gerar aquelas formas. Quanto maior a frequência, maior a complexidade da forma. Está aí, né? Algum problema, Persília? Ok.
O equipamento que ele montou, ele está meio fora de foco, mas eu não achei imagem melhor. O que é que ele faz, o Dr. Máximo Citro? Ele pega um medicamento, vamos supor aí um omeprazol da vida, ou um anti-inflamatório. Ele coloca esse anti-inflamatório na água, ele montou um circuito, a informação que existe nessa água contendo anti-inflamatório passa por esse equipamento, é amplificada e vai parar num outro tubinho que só tem água, água purinha. E o que é que ele dá para o paciente dele? Água informada. Ele disse que a informação gera forma. Então, o anti-inflamatório tem uma frequência vibratória que modifica a configuração dos agrupamentos, dos cachos, dos clusters de água, e isso é passado para água pura. E a pessoa toma água com a informação da frequência do anti-inflamatório, sem os efeitos colaterais, porque não tem molécula ali, tem só frequência vibracional. Então, ele diz que cada medicamento emite vibrações específicas, que são codificadas na forma de ondas eletromagnéticas, com frequências bem definidas. E isso atua na rede de informações de um organismo. Então, ele pega essa água informada e entrega para o paciente dele, sem efeito colateral. E eu achei muito interessante, porque em 2014 eu estava fazendo o curso de homeopatia com os médicos e farmacêuticos aqui de Uberlândia, gerenciado por um grupo de Londrina e também de Campo Grande. E geralmente quando eu vou até a Sansara, aquela loja que eu falei para vocês, onde eu deixo os meus livros à venda, a Cristina sempre me dá presentes, né? Porque eu entro na loja, tem lá na primeira estante de mostruário o livro que eu preciso ler. E o dia que eu entrei lá, tinha lá o Código Básico do Universo. Falei, é esse que eu vou ler. Eu tinha acabado de ler o Erwin Lázaro. E quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei tão assim, impressionada, tão eufórica, que eu cheguei lá no módulo que a gente estava tendo com a de homeopatia e falei, gente, vocês precisam ler esse livro, vocês são obrigados a ler esse livro. Eu acho que ninguém leu. Porém, eu ganhei, né? Porque eu li e fui premiada. Merece ser lido, viu? Eu puxei da internet o conceito de clusters, né? Eles são aglomerados de moléculas de água formado pelas ligações entre os átomos de hidrogênio. Então, o que eu falei para vocês no início. As moléculas de água, cada uma está ligada a 4 outras. Só que por causa da energia cinética, quanto maior a energia cinética, maior a vibração entre elas. E elas podem se destacar. Quando você aumenta muito a temperatura, chegando ao ponto de ebulição, você tem a água na forma de vapor, onde cada molécula se desprendeu das 4 outras vizinhas e sai livre. E é uma energia muito grande que tem que ser fornecida para romper essas ligações de hidrogênio. Só que à medida que a temperatura abaixa, elas podem se agrupar novamente. Então, tem aí um trabalho que foi apresentado na Sociedade Brasileira de Química, mostrando a influência do campo magnético na estrutura e estabilidade de clusters de água. Tem alguns pesquisadores que, inclusive, dizem que a fórmula da água não podia ser H2N, mas devia ser H2O, devia ser H2ON, porque tem N moléculas agrupadas aí. Aí eu me lembro que na minha euforia de ler esse livro do Máximo Citro, eu sonhei, e se a Vera Zago estiver aí, ela vai se lembrar, porque eu sonhei com a Vera. Eu sonhei que eu estava dizendo para a Vera que um cluster era assim, é como se fosse uma escultura de água. Por isso que eu peguei esse copo de água. Aí eu falava assim para ela: se você mexer com força um copo de água, forma-se uma escultura ali no meio. Isso que é o cluster. Então, quando o Máximo Citro coloca a frequência informacional de um medicamento na água pura, o cluster ele vai mudando a forma. E essa é a assinatura eletromagnética do medicamento. E então, assim, eu fiquei feliz com aquele sonho, né? Cheguei e contei para ela, falei, nossa, eu consegui explicar no sonho o que é um cluster. E eu me lembro até hoje da imagem. Então, é isso aí, ele entrega a água informada.
E aí, com base nisso, e ele inclusive cita no livro, nós lembramos do livro do Masaru Emoto, O Milagre da Água, que eu já comentei com vocês, né? A água com determinadas informações, que pode ser a frequência informacional do local onde ela foi retirada, da fonte de Lourdes, fonte de Fátima, de uma fonte perto de um cemitério, de uma fonte contaminada com petróleo, uma água benta, uma água fluidificada dos centros espíritas, uma água onde exista a intenção, através de uma palavra ali dentro, gera cristais diferentes, porque os clusters são diferentes. E quando eu olho para isso, eu falo, nossa, isso é informação congelada, é um registro solidificado, exatamente como uma semente. Uma semente é um registro químico das condições edafoclimáticas e biológicas pelas quais a planta-mãe passou durante todo o processo de floração e formação da semente, até o seu desligamento, até a sua dispersão. Então, nós temos aí mais uma coisa, né? Mais um evento, né? Um registro solidificado. Eu gosto de pensar assim. Uma outra mente brilhante que pode nos ajudar a entender o acesso a essas informações que se abrem nos campos das constelações é o Jim Radin, que eu já comentei também sobre ele. Ele foi um menino prodígio. Ele escreveu esse livro maravilhoso, Mentes Interligadas. Ele fala muito de percepção extrasensorial, e eu me lembro aqui daquela série da Netflix, Oa, vale a pena assistir. E tem outros, né? Legion, tem o próprio filme Matrix, tem tanta coisa hoje disponível para mostrar, assim, os emaranhados que existem na mente. E é interessante porque, segundo ele, as conexões entre as partículas atômicas e do macrocosmos são relacionamentos que se estendem através do espaço e do tempo. E esses relacionamentos, eles foram previstos pela teoria quântica desde o seu início. Quando Einstein não acreditava e não aceitava isso, ele chamava esses relacionamentos de ações fantasmagóricas à distância. E ele nos lembra Erwin Schrödinger. Esse foi o autor de um livro também bem pequeno chamado O que é Vida? Esse pesquisador, ele foi um dos fundadores da física quântica, e ele denominou esses relacionamentos de entrelaçamento ou emaranhamento, afirmando que esse é o traço mais característico da mecânica quântica. E a conexão entre as partículas separadas, elas persistem apesar da distância e do tempo em que houve o contato pela primeira vez e única vez. E eu fico assim impressionada, porque assim no meio científico nós precisamos dar nomes aos bois, né? Nós precisamos dar o nome às ideias, aos donos das ideias. E eu fico assim muito impressionada porque o Amit Goswami não menciona na obra dele quem foi o autor desse termo. Ele fala de emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico, mas eu precisei procurar muito até achar o dono dessa ideia. Então, assim, minhas reverências ao Erwin Schrödinger. E aí, os biólogos são convidados a ler esse livro, né? E tem também, quando fez 50 anos da publicação desse livro, todo o pessoal da genética montou um outro livro, 50 anos do que é a vida. E apresentaram todos os avanços que a genética deu, inclusive o genoma humano. Mas partiram para esse lado bem mecanicista, né? Aí, como eu já vinha lendo algumas informações há muito tempo, né? Eu tenho aí quase 40 anos de leitura. Eu fiquei muito feliz quando eu peguei o livro de Fisiologia Vegetal, que foi editado por um pesquisador da USP. Nossa, deu branco agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele foi membro da minha banca de doutorado. Uau, a mente de vez em quando faz a gente passar vergonha, né? Mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele, a pessoa que ele convidou para escrever o capítulo de fotossíntese, colocou o conceito de vida ali. Eu falei, nossa, ele resgatou um monte de gente, um monte.
resgatou Lovelock com a sua teoria de Gaia, resgatou a Sartorius. Ela escreveu Gaia, do Caos ao Cosmos, e é interessante, eu gosto de ler as pessoas que falam sobre os autores das ideias. E essa Elizabeth Satori, ela escreveu sobre as descobertas do Lovelock de uma forma assim brilhante. O livro dela é maravilhoso, mais brilhante do que o próprio Lovelock. Assim como ler Schneider é muito mais gostoso e é muito mais dinâmico do que ler Hellinger. É interessante isso, né? Mas me lembrei também do Capra, no livro Ponto de Mutação. Na verdade, eu comecei a ler A Teia da Vida, que é o mais complicado. O Ponto de Mutação tem um filme, está em preto e branco, mas o filme existe, mostrando a diferença entre a visão mecanicista e a visão orgânica do universo. E aí o Capra, ele resgata Ilya Prigogine, que fala sobre a teoria de sistemas auto-organizadores. A gente embola a cabeça e fala, nossa, é todo o princípio que o Biofá usa. Fatores de auto-organização do biocampo. E aí a gente volta, né? O que é vida mesmo? Quando você ouve um médico, doutor Zé Carlos, me fala depois se eu estiver mentindo, viu? Eu ouvi a palestra de um médico, ortopedista também, aqui de Uberlândia, e na palestra dele ele disse assim, é engraçado, né? Quando a gente pergunta o que é vida para um biólogo, ele não sabe responder. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, quando eu pergunto para o médico o que é vida, ele conceitua a vida pelo oposto. Ele fala assim, vida eu não sei o que é não, eu sei que morte é falência múltipla dos órgãos. Uau! Então, assim, os biólogos não conceituam a vida porque eles não olham a vida como algo orgânico, mas como algo mecânico. E eu tenho certeza absoluta, porque isso me fez pensar meses e meses, anos e anos, que vida é a propriedade que caracteriza tudo aquilo que se auto-organiza e se auto-mantém. E com esse conceito, eu tenho certeza absoluta que a Terra é um organismo vivo, que é exatamente a ideia do Lovelock. Eu tenho certeza que o universo é vivo, porque o universo se auto-organiza e se auto-mantém, e ainda ele dá cria. Quantos universos são criados por Big Bangs recorrentes? Quantas galáxias surgem? É uma vida, assim, está assim, pululando de vida o universo. A estrela que aparece, a estrela que desaparece, o planeta que é criado, o planeta que some. É vida o tempo todo. Então, nós estamos mergulhados num sistema que se auto-organiza e que se auto-mantém. Isso é vida, é essa a propriedade. Falando desses emaranhamentos, hoje alguns cientistas acreditam que o universo seja um único objeto. Então, essa coisa que tem vida, esse mega-organismo, porque ele está totalmente entrelaçado consigo mesmo. E nós estamos totalmente mergulhados nesse gigantesco campo informado. E dele nós recolhemos informações e nós alimentamos com novas informações. É um processo de retroalimentação. E aí, a gente precisa lembrar também de outras cabeças brilhantes, que já tinham nos informados. Olhe para isso, não vá para o lado mecânico. A gente perdeu a trilha, a gente tinha uma encruzilhada, a gente pegou o caminho errado. O Nikola Tesla já tinha afirmado: se você deseja encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E mais ainda, vamos lembrar aí de uma outra pessoa, o Bose. Aqueles que só veem o uno em todo o desdobrar de mudanças deste universo, a eles pertence a verdade eterna, a ninguém mais. Quando que ele mencionou essa frase? Ele mencionou essa frase em uma reunião que aconteceu, uma reunião científica, em que ele disse: hoje eu tenho certeza que os meus antepassados indianos sabiam dessa verdade. Aqueles que só veem o uno em todo o desdobrar de mudanças desse universo, a eles pertence a verdade eterna. E quem é esse Bose? Esse Bose, infelizmente, eu confundi o Bose, né, naquela palestra que eu ministrei no dia 8 de fevereiro,
Eu achei que fosse o Nathan, o parceiro do Einstein, mas esse não é. Ele montou o crescógrafo, e isso é mencionado no livro Autobiografia de um Yogi. O crescógrafo é um equipamento que mede as oscilações energéticas enquanto uma planta cresce. E isso é maravilhoso, porque o Yogananda descreve todas as experiências que ele fez ao longo da sua vida. Eu vou mencionar aqui uma. Não, eu vou mencionar essa aqui primeiro. Eu peguei uma página lá do meu livro de campos e vou ler aqui com vocês. Bose confirmou que as coisas se comunicam, embora em uma escala não mensurável, e se comportam da mesma forma, indo do ferro ao humano. Depois de uma série de experimentos e mensurações, Bose concluiu que os metais, assim como os humanos, podem precisar se recuperar de um esforço. Ele comparou as curvas das reações moleculares de substâncias inorgânicas e de tecidos animais vivos, demonstrando que os gráficos de oxidação do ferro magnético aquecido eram muito similares ao de músculos. Havia resposta e a recuperação diminuía com o esforço, sendo necessárias massagens nos músculos ou banhos de água morna no ferro para eliminar o cansaço. Ao mostrar as curvas para um membro da Royal Society, esse membro reconheceu ambas as curvas, a do ferro e a dos músculos, como sendo reações musculares humanas. Ao relatar de onde vinham os dados, Bose foi imediatamente convidado para ministrar uma palestra nos salões da Royal Institution, em maio de 1901, e foi lá que ele pronunciou aquela frase. Ele denominou as curvas de registros autobiográficos de tensão e deformação nos seres vivos e não vivos, dizendo... Agora vocês vão ficar curiosos porque vão ter que ler o livro, né? Mas eu vou ficar com peninha, eu vou dizer. Ele disse o quê? Existe um fio muito tênue que separa o não vivo do vivo. Ou seja, só aqueles que veem o uno em todo o desdobrar de mudanças deste universo, a eles pertence a verdade eterna. Somos todos um, somos todos o mesmo. O que eu fizer comigo, eu estarei fazendo com todos, daí a nossa responsabilidade. E uma outra coisa que ele viu, interessante, é que quando se joga água quente, por exemplo, quando a gente vai refogar a couve, a gente joga água quente para dar aquela abafada, né? E depois a gente refogar. Ele mediu os espasmos de uma folha ao receber água quente. E ele mostrou que o comportamento é o mesmo dos espasmos de uma pessoa que está morrendo. Porque aumenta a força. E aí a gente lembra daquelas histórias antigas, né? Até para morrer a gente precisa de força. É estranho isso, né? Uma folha tem esse comportamento. E aí eu que não como carne, né? Só como folhas e sementes e frutas, né? Eu fico assim, nossa, gente, me desculpe, eu vou te comer, mas você vai se tornar uma célula minha. Né? Eu te agradeço profundamente. Porque senão o que é que eu vou comer, né? Eu vou ter que viver só de luz. Então é isso. Não, tem uma outra coisinha que eu tenho que falar. Quando eu falei aí da folha que precisa de força para morrer, que é como um moribundo, eu me lembro de algumas coisas interessantes. Esse final de semana nós demos mais um curso de Reiki, né? E quase todo curso de Reiki, alguém pergunta assim: é verdade que quando a pessoa recebe Reiki, ela morre? Né? É perigoso enviar Reiki, né? Porque a pessoa pode morrer? E aí a gente lembra de vários acontecimentos. De fato, quando a pessoa está moribunda, ela precisa de força para morrer. Então, quando você envia reiki, ela consegue fazer o desacoplamento entre o corpo físico e os corpos sutis. E ela vai com toda a paz, com toda a serenidade e com toda a sua integridade. Então, está aí, mais uma vez, o papel de uma Pix, né? Que é o reiki,
ajudando nesse processo. Um processo de cura, né? Cura pela passagem por esse planeta tão denso, tão cheio de meandros, tão cheio de confusões, tão cheio de limitações. E aqui a gente termina a nossa fala de hoje, exatamente às 19h19. Então, agora eu vou encerrar aqui a apresentação para eu chamar a Persília e a Oi, Eneide. Marli. Sim, estamos todos. Eneide aqui com a gente. Nossa, quanta gente bonita! Quanta gente bonita. Adelaide, Lindamar, quem eu ainda não tinha visto, Acho que a Yara também você não tinha visto, a Juliana. a Juliana eu já tinha visto. Nossa, eu não sei se eu falei da Juliana, mas eu acho que eu falei. Uau, que bacana. 47 de novo? Exatamente. Teve momentos que tinha 48, mas eu não sei que às vezes é alguma conexão que cai, a pessoa volta 47 exatos novamente. Ok. Então, gente, olha, nós vamos voltar a falar de tudo isso que eu comentei, mas eu quero que a Ineide e a Persília agora falem um pouquinho da novidade. Para o Ela é ímpar, sou eu. Ela é muito você. generosa, né? Ela Não, quer. foi no exercício da constelação que vocês decidiram quem falaria? Sim, É porque aqui todo mundo trabalha com o campo, ninguém fala nada se não consulta esse campo. Uau! se não consulta esse campo primeiro. Exatamente. E aí eu fiquei pensando com os meus botões aqui, como que eu poderia falar desse trabalho, né, dessa novidade, como disse Marli, aqui para essas pessoas queridas, que nós estamos juntos aí já no quarto módulo. E aí eu vou começar a partir de uma historinha que é muito minha, é da alegria de estar junto nesse trabalho com as duas parceiras de verdade, Marli e Eneide. Então vamos lá, às vezes algumas pessoas podem até lembrar. Teve uma propaganda, eu era bem pequena, assim, eu tinha uns 6 aninhos por aí, que passava na televisão daquele chocolate, Choquito. Era uma sala de aula que tinha um menininho que estava fazendo bagunça e a professora chamava a atenção dele. Ela falava, qual que é a fórmula da água? E ele respondia bem assim, maroto, professora, leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e um delicioso chocolate Nestlé. Aí a professora respondia, deu água na boca. E essa historinha eu escolhi para falar da minha alegria de trabalhar com Marli e Eneide. Então, a novidade que a gente traz hoje de primeira mão para contar para vocês é que nós vamos publicar um livro esse ano, da nossa autoria, dessa parceria, e que nasceu como, né? O universo lá resolveu juntar a gente lá na formação com a Deise Carvalho, que a gente já agradece sempre, né? Agradecendo novamente a ela aqui. Nós fizemos a formação lá com ela em constelações e depois fomos convidadas a fazer a constelação de estrutura com um professor espanhol que ela trouxe. Enfim, fomos nesse caminho, montamos o grupo de estudo, que várias pessoas também estiveram no grupo de estudo com a gente, principalmente, assim, essencialmente nesse grupo de estudo, era um trabalho com as constelações estruturais. E desse grupo de estudo, nós encerramos 2019 com todo o insight, toda a proposta de continuar 2020, veio a pandemia. O que vamos fazer? Como que vamos olhar isso de novo? Vamos continuar estudando online? Vamos.
Aí, cada um no seu tempo, no seu trabalho, enfim, não dava para juntar todo mundo, ficamos eu, Marli e Eneide. E aí, vamos lá. Tá, então vamos encontrar tal dia, vamos estudar, mas nós vamos fazer o que mesmo com isso? Ah, vamos escrever então? A partir dos exercícios que nós fizemos e vivenciamos durante todo esse tempo, desde 2017, trabalhando com essas vivências. Então, vamos escrever. Então, a pandemia, né, naquilo tudo assim de não poder encontrar, a gente continuou encontrando e escrevendo, e fazendo um exercício, outro, e fomos criando a proposta desse livro, e estamos aqui para contar desse livro, desse trabalho para vocês, e também convidar, porque nós vamos ter a gente está plagiando Marli, né, no Conversa Escalonada, mas de propor uma prática. Então nós vamos estabelecer aí 5 módulos desses exercícios, e né, com o lançamento do nosso livro. Então, era essa a novidade que a gente quer contar, e a Eneide vai falar aí com vocês mais um pouquinho do trabalho em si. Gratidão imensa a todos. Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente tem a oportunidade, né, de conversar com tantas pessoas juntas, pessoas queridas. Muitas eu não conheço, mas se são conhecidos da Marli, são pessoas queridas por nós. E foi realmente um privilégio, uma honra poder escrever esse livro junto com a Marli e com a Persília. E quando ela conta essa historinha do Choquito, né, é assim que eu me sinto também, né? É um delicioso chocolate que nós vamos agora curtir enquanto vamos nos deliciar com essas leituras, e além das leituras, que a nossa proposta é gerar as práticas terapêuticas. Então, serão 5 encontros, onde as pessoas, juntamente com o livro, né, nós estaremos conduzindo a prática por meio de todos os exercícios que nós estaremos ali trazendo para as pessoas, e elas vão exercitar. Depois elas vão aprender a fazer também. Na verdade, não é aprender a fazer, mas fazermos juntos e com os conteúdos das pessoas que estiverem participando. Então, é vivencial e acaba sendo terapêutico. E ouvindo, né, a Marli conversando conosco aqui sobre o papel do representante, quando eu represento, eu também me curo, eu também me trato. Então, essa é a nossa proposta, das pessoas que vierem participar conosco, que juntos elas também possam se curar, possam se tratar, possam se cuidar acima de tudo. E essa construção de nós 3 foi algo assim muito interessante, porque começamos de uma maneira muito despretensiosa, de apenas voltarmos a estudarmos juntas, visto que não poderíamos mais estarmos presentes, né, presencialmente, juntas, como fazíamos antes. Não, então vamos ocupar a nossa mente de uma maneira saudável e falar daquilo que nós gostamos, porque somos estudiosas, gostamos muito de estarmos com as pessoas, ajudar as pessoas, e foi uma forma que nós encontramos de realizar isso. E, acima de tudo, colocar todos esses conhecimentos em prática. Quanto mais nós compartilhamos aquilo que nós sabemos, mais nós aprendemos. Eu amo aprender uma coisa hoje e amanhã já colocar na prática. E eu já contei para Marli que naquele primeiro encontro nosso aqui, né, ela ensinou para a gente sobre o cuidado dos pensamentos que a gente tem que ter, e quando vier o pensamento ruim, coloca a toalha branca. No dia seguinte, eu já estava passando por uma paciente minha.
Então, é com essa proposta mesmo que a gente vem convidar vocês a virem conosco, participar com a gente desses momentos tão agradáveis. Os módulos, não necessariamente você precisa participar de todos eles. Se você puder participar de todos, vai passar por toda a trilha dos exercícios. Mas você pode também optar em participar de módulos em separado, não tem problema nenhum, ok? E aí a nossa previsão é que mais ou menos em julho que a gente consegue aí, né, fazer o lançamento do livro e na sequência estaremos juntos. Será um prazer tê-los conosco e para quem vocês puderem também divulgar aquilo que fizer bem para vocês, vocês podem divulgar para as pessoas também. Muita gratidão mais uma vez pela parceria Marli, Persília e por vocês, por estarem aqui compartilhando desse momento tão significativo para nós. Gratidão. As palavras da Persília e da Eneide foram maravilhosas, né? Eu vou só sacudir um pouquinho para a gente ir para o outro lado. A Eneide falou assim, nossa, gente, a gente poderia voltar a estudar, né? Mal ela sabia que ela ia trabalhar. Essa semana nós estamos feito doida aí lendo a prova do livro, porque tem que entregar, porque senão a gráfica não imprime. E assim, elas não tinham a menor ideia do que ia acontecer, né? Pediu para estudar junto comigo, se lascou, porque tem que trabalhar. E todo mundo que me conhece da parte científica sabe assim, né? É o tipo general. Meu marido está aqui do meu lado, ele não aparece não, mas ele me chama de general, né? Generala, ele me chama, né? Porque assim, leia mais uma vez, vocês já leram? Tem que ler de novo. E as duas me aguentaram. Olha, gratidão imensa pelo amor da Persília, pela alegria da Eneide, porque só assim para domar a fera, né? Gratidão mesmo. Mas é isso aí. Vamos aqui abrir. Marli, é um grande aprendizado estar com você, é uma honra ter você ao meu lado, ao lado da Persília. É verdade, é verdade. Faço minhas suas palavras, é uma honra mesmo estar com Marli. E vocês salvaram 2020. Meu 2020 teria sido perdido não fossem vocês. Porque graças a esse trabalho eu consegui recuperar também todos os manuscritos científicos que estavam parados. Consegui força. Muito obrigada. Mas vamos aí às perguntas, às colocações, os compartilhamentos, as experiências, seja lá o que for, né? Isso, já tem pergunta no chat, Marli. Vou fazer aqui. Nossa, Newton. do gato. Isso. Ai, ai, ai. Quem que me perguntou do gato? O Newton. O Newton. Ah, Newton, aí você me pegou, hein? Eu não vou explicar do gato, não. Eu vou explicar de uma outra coisa. Toda terça-feira eu tenho uma obrigação aqui em casa, né? Eu me obrigo. Eu tenho que limpar a poeira de toda a mobília. Então, assim, a pandemia nos ensinou. Eu só uso 10% daquilo que eu tenho. O resto podia desaparecer. Eu podia fazer assim, vai desaparecer. Aí, eis que eu estava com o pano limpando um espelho, né? O espelho do quarto. Eu parei, falei, uau, agora eu entendi. Quando você pegar o livro do Goswami, ele tem não só o do gato, mas ele tem da mão. Sabe aquele desenho? A mão direita está desenhando a esquerda ou a esquerda está desenhando a direita? Sabe, né? Então, hoje à noite, vocês vão fazer esse exercício. Coloca a mão de vocês perto do espelho e olha. Naquela época, não tinha celular, mas se eu fotografar a minha mão esquerda no espelho, eu vou desenhar as duas. Então, não foi nem a direita que desenhou a esquerda, nem a esquerda que desenhou a direita. Foi um observador que desenhou as duas. Faz esse exercício. E aí, o gato deve ser a mesma coisa? Você quer falar alguma coisa do gato? Não, é uma experiência, porque eu não li muito, mas li um pouco, mental, né? Mas essa questão do gato colocar lá, ele tá vivo ou tá morto e a gente não sabe, é só quando materializa, ou seja, a informação, as duas são verdadeiras, né?
ele pode estar vivo ou pode estar morto, você só vai saber se abrir a caixa, né? Sim. Então, isso é um pouco confuso nesse sentido, porque são duas realidades que dependem de um terceiro dado para ver qual que das duas é. Tem um certo momento que as duas são viáveis, é igual a da mão. As duas são verdadeiras, depende de algum outro fator para dizer que é esse ou aquele. Exatamente. Exatamente. Muito bom, obrigado. É um exercício mental, né? Mas foi bem por acaso, viu? Quando eu olhei, eu falei, não, agora eu entendi. Obrigado. Aline, Vera, estou vendo agora. Posso fazer uma pergunta em cima disso que vocês acabaram de falar? Opa! Ou tem alguma pergunta antes de mim? Não, tranquilo, pode fazer. Eu fiquei pensando aqui, tem duas coisas. Uma que você está falando o tempo todo, Pix. O que seria Pix? Porque tem várias conotações, né? E a outra é em cima do que vocês acabaram de falar, eu não sei, eu estou meio que viajando. Mas eu viajei agora. A pergunta é se a mão direita desenhou a esquerda ou é a esquerda a direita? Aí me veio assim, por que a direita não pode desenhar a direita mesmo? E a esquerda, Eu não sei do que vocês estão falando, mas... É porque espelhado, não tem jeito. Quando você põe a sua mão esquerda no espelho, você enxerga como direita do outro lado. Essa é a questão. Coloca a mão no espelho hoje à noite para você ver. Mas aqui, voltando à questão... É questão de perspectiva. Sim. Então. A questão das PICs são práticas integrativas e complementares aprovadas pelo SUS, onde estão o reiki, a acupuntura, a aromaterapia, a reflexologia. Não, entendi. Não é PIX, porque esse PIX é bancário, né? É PIC. PICS, práticas integrativas e complementares. Que antes era chamado de terapia alternativa, depois passou para terapia complementar, agora práticas integrativas e complementares. Ok, fiz essa confusão. Obrigada. Agora, ainda continuando com essa questão do gato, da mão direita, essa questão de perspectiva, está relacionada a qual conteúdo? Física quântica. Acesso às informações do campo, esse que a gente tratou hoje, né? Será que eu não fiz o link correto? É muita informação. A minha visão é uma visão bem, assim, estou estudando agora, né? Mas, assim, como as duas realidades, ou seja, as duas pertencem ao campo igualmente, só vai depender de como você conecta com elas. Esse é o meu ponto de vista, assim, olhando um pouco sobre isso. Mas são realidades iguais e aí você conecta de uma maneira e aquilo lá aparece, né? Esse não sei se meu raciocínio é nessa linha um pouco ou não. Mas né? Porque o campo informado, ele tem todas as possibilidades. Plasma, aquela que você escolher, né? Se você escolhe a felicidade, a leveza, todo o seu olhar vai ser para isso. Se você foca em felicidade, desgraça, o azar, você vai ser premiado. A semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre o transurfing. Mais alguma colocação? Vera, você ia falar para a gente alguma coisa? Não, meu anjo, só vou falar que eu lembro perfeitamente do seu sonho, daquele dia na aula, você me falando, agora eu já sei como é que se forma um cluster. E você estava lá junto comigo, aprendendo junto. Segundo você, eu estava lá, no seu sonho. Sim, e aí eu entendi a história da homeopatia, né? Porque a grande crítica que eu sempre ouvi dentro da universidade, cadê Ioná? Um dia a Ioná lá no laboratório, a Ioná fazia iniciação científica comigo, e ela lá contando os gametófitos, né?
E, de repente, ela falou assim, eu vou ter que sair mais cedo, Marli, porque eu vou no homeopata. Você acredita em homeopatia? Eu falei, nossa, essa menina fala coisas assim, né? Eu olhei para ela e não sei nem o que eu te respondi, Iona, mas acho que foi aquele tipo, vou pensar no assunto, né? E aí, quando a gente vê a homeopatia, as críticas todas é assim. Em primeiro lugar, não tem molécula, mas tem a informação. A informação é preciosa, a molécula não importa. É efeito placebo, não é? Mas placebo também dá efeito, o efeito da mente. A outra coisa, não tem repetibilidade. Claro que não tem, eu sou única. O que serve para mim não serve para você, Persília. Se você tomar o meu medicamento, você vai ficar doida. Não é? Então, assim, eis aí as ciências, e o doutor José Carlos pode falar, porque ele mergulhou de ortopedista, ele mergulhou aí na homeopatia, né? E é um UPA, sair daquilo que é ortodoxo, da alopatia, ir para a homeopatia, e sair da visão mecânica de universo, partir para a visão orgânica, e isso assim, virar do avesso. Eu falo que eu virei pipoca 1000 vezes. Quer falar alguma coisa, doutor José Carlos? Liga o microfone para nós, deixa a gente te ouvir. Olá, boa noite. Boa noite. Pois é, de vir artista de circo chinês, né? Como Guimarães Rosa dizia, a vida te aperta, desaperta, torce, retorce, e a gente sobrevive e vai integrando paradigmas aí, né? O que interessa é que a homeopatia ela valoriza a vida, né? Muito diferentemente da medicina corporativa, que não está muito interessada, né? Quando a gente estuda a homeopatia depois de uma sede sem fim de buscas, a gente se emociona muito, porque como assim? Nunca, né, a gente lá no tempo de formação ouviu falar que a vitalidade é essencial, que foi o tema que a gente falou, e você vê as pessoas esquecendo que vitalidade é a base de tudo, né? E vamos confiando nas coisas externas com pouca responsabilidade na construção da saúde. Está feita a confusão inteira mercadológica de profissionais e produtos, etc., 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 que está exaurido. Então, a minha alegria é ver que esse produto tão massacrado ao longo dos anos, né, hoje ele é praticamente essencial e as pessoas não chegam mais para morrer ou por uma curiosidade New Age. Elas querem vida. Opa! Parece que, de fato, a bússola que vai norteando esse tempo que vai nascendo é a favor da vitalização da vida. E aí, as práticas integrativas e tudo aquilo que estava fora daquele composto corporativo começa a ganhar espaço. E a gente vibra muito porque foi ralada a jornada, e você sabe disso melhor do que eu, né? Uhum. Sobreviver a essa constrói, desconstrói, reconstrói, dá umas certas rugas, vamos dizer assim. Mas traz muita alegria de viver. Acho que isso que é legal, a história do servir a vida, né? Foi uma das coisas que chama atenção nos pacientes e no acompanhamento que a gente vai tendo pessoal e profissionalmente de nós mesmos, né? Estamos aqui ecologicamente a serviço da vida. E isso faz toda a diferença em significado e ação. Então, vamos vitalizando aí, porque o tempo está fazendo a vitalidade valer alguma coisa para poder dar conta. Verdade. E é isso. Obrigada, doutor Zé Carlos. Marli, tem um comentário da Fernanda falando sobre essas realidades que o Newton perguntou do gato, do exemplo do gato. Ela fala que isso está bem ilustrado naquela série, inclusive uma das séries que você já citou aqui, Dark, que tem no Netflix. Uhum. E tem um comentário também da Eliane, não, na verdade uma pergunta. Marli, para acessar as informações do campo, a sensibilidade pessoal facilita o processo? Facilita, sim. E, principalmente, o que facilita é a pessoa não estar resistindo. Eu fui uma pessoa muito resistente.
porque eu entrei fazer o curso de constelação, tipo assim, estou pagando para ver. Eu quero ver como é que isso funciona. Eu quero entender como é que isso funciona. Então, assim, dificulta muito. Agora, quando você se abre, na verdade, quando você se entrega, você acessa com mais facilidade, com certeza. E eu acho assim, como eu já fazia Reiki, no Reiki a gente acessa muito as informações, né? Aquilo que eu falei de Jesus Cristo, né? Você chega no biocampo da pessoa, você já acessa as informações. E aquilo me deixava, às vezes, muito desnorteada, porque inúmeras vezes eu não conseguia sair daquele campo. E com a constelação, a gente aprende alguns comandos para, resumidamente, a gente dizer assim: eu sou eu, você é você. E aí a gente consegue separar eu e a pessoa, né? Eu e o outro. Então, ajuda demais. O radar, ele fica mais afiado, né? Eu não sei se eu respondi o que você queria, mas o radar fica bem afiado quando você se entrega. Valeu sim, Marli. Obrigada, viu? Mais alguma pergunta, Persília? Não, agora. Não estou repassando aqui o chat, mas eu acho que é só. De pergunta eram só essas mesmo. Uhum. Obrigada, Juliana. A Juliana bem. está dando mais um livro aí, né? Que tem a explicação do gato. Isso, foi. Bom, então é isso, né? Será que eu dei o recado hoje? Que está todo mundo pensativo? Jesus amado. Sim, meditação também, Graça. Isso, a Graça faz uma. Você consegue ver aí? Sim. Quando vem na hora, eu consigo ler. A meditação também, né? É porque você fica com a mente expandida. Essa que é a questão. Tem muitos livros e muitas dessas séries mostrando que a mente expandida faz você acessar as informações. Quando é que eu tenho os maiores insights? Quando minha mente fica expandida. Quando eu entro no silêncio, eu sempre ficava assim, muito pensativa, porque eu falava assim, nossa, tem a informação, onde é que está aquele livro? Onde eu li aquele artigo. Aí eu parava de pensar, de repente vinha assim na minha frente o autor, o trabalho, eu falava assim, mas gente, que secretária mais eficiente que essa que eu tenho, onde é que ela mora, que me entrega as informações que eu preciso. Então, é a mente expandida, esse que é o pulo do gato, falando em gato, né? Agora, para expandir a mente, é um belo exercício. Nós temos que lembrar que a gente não é máquina. Nós temos que lembrar que nós temos algo além dessa matéria. Porque se a gente ficar preso só aqui, achando que todo pensamento está aqui dentro da cabeça, aí não tem jeito de expandir. Persília, Oi. eu não sei colocar a pergunta, eu não sei como fazer isso, é a primeira vez que eu estou usando esse tipo de serviço, né, que você está fazendo aí. Uhum. Eu quero dizer para o doutor Zé Carlos que eu sou um exemplo típico de como a homeopatia funciona. Eu fiquei asmática, tipo asma perene, aos 26 anos. E tratando com médico alopata, eu vi que eu ia morrer, porque era antibiótico, cortisona, antibiótico, cortisona. Então, em 1980, eu cheguei ao médico homeopata, doutor Flávio Dantas. Não sei se alguém conheceu. O doutor Flávio me ajudou demais da conta para recuperar minha vitalidade que eu tinha perdido, com tanto remédio. Eu olhava para mim e eu não via futuro. Mas aí, mesmo sem ser a Marli, e eu não tinha fontes, nessa época não existia internet, não tinha Google, não tinha nada para eu consultar. Eu peguei, me entreguei, o doutor, ele me ajudou demais da conta, e depois eu passei também para a medicina chinesa. Isso tem 40 anos. Foi o que salvou a minha vida. Agora eu estou com 80. E o que os médicos alopatas diziam? Que eu, com essa idade, eu estaria péssima. E eu estou bem, bem mesmo.
Melhorei muito, graças a essa saída. E eu sempre falei para os homeopatas, eu estou viva, os que me conhecem, eu estou viva graças à mudança de rumo que eu fiz em 1980. Sabe aonde eu comprava meus remédios homeopáticos naquela época? Em Campinas. Aqui não tinha nenhuma farmácia homeopática. Médico homeopata é raríssimo. Acupunturista não tinha, só os leigos quase, assim, com curso técnico. Então, eu enfrentei tudo isso e todo mundo me achava assim, meia louca. Mas eu sempre soube que o caminho era esse, porque tudo que destrói a vida não pode ser bom. Por exemplo, antibiótico, a pessoa nem lê o nome, né? E o nome está falando, eu mato. Mato o que precisa, eu mato o que não precisa, eu vou matando. Se você sobrar, né? Se você sobrar da minha matança, tudo bem. Então, essas coisas de enfrentar novos tratamentos e tudo isso, e o que eu sempre escutei de todos os meus médicos? Que o meu problema, todos eles, sempre foi excesso de sensibilidade. E ser sensível, sabe, Marli, aumenta muito a capacidade de perceber mesmo. E a gente não sabe, às vezes não confia nessa capacidade, né, de perceber e sentir. Porque, no meu caso, eu sinto. Se eu sentir que uma pessoa faz certas coisas, a minha mãe disse que eu adivinhava. Não, não era adivinhação. Eu sentia a pessoa. E sempre, nunca me enganei com gente. Agora, de onde que vinha esse conhecimento? Eu não sei, mas eu tinha muita fé nele e ele funciona. Então, é só para todo mundo ver que aqui eu devo ser a mais velha, de 80, estou fazendo 80 anos. E sempre estudando muito, como a Marli, mas não tive o privilégio, viu, Marli, de ter todas essas fontes. Você é bem mais nova que eu. Quando eu fui fazer, por exemplo, mestrado, eu fiz na área de solos, que eu já tinha sofrido tanto com a ditadura que eu queria um conteúdo que não falasse. E a Terra não fala. E fui trabalhar com ela e foi maravilhoso, maravilhoso, com pessoas muito boas. E ela me ajudou muito a perceber isso, tudo que você falou, que tudo está em constante mudança e que essas mudanças estão todas relacionadas. É um campo organizado dentro do solo, maravilhoso, só que o solo não é muito estudado assim, não. Ele é estudado só assim. O que esse solo serve para eu ganhar dinheiro? Né? Quanto que eu vou poder ganhar ou vou usar isso aí? Então, não é visto dessa maneira. Aí, quando eu falava com o meu professor francês do meu jeito de ver o solo, ele dizia, você é poeta, você não é cientista. Então, eu acho que esse grupo, feito... Eu não sei quantos homens tem. Quantos? Eu não sei o número exato, mas tem vários. Né, Marli? Geralmente a gente participa, a maioria, assim, avassaladora quase é mulheres, mas aqui tem muitos. Não, isso é um ótimo sinal, né, Persília? Muito bom, muito bom. São sempre muito bem-vindos. Sinal. Isso, porque os homens... estudar e equilibrar as nossas potências para contribuir nesse aprendizado, isso é bom demais. Nossa, a presença deles é fundamental. Sempre admirei a presença dos homens nos grupos. Só que na minha área de solos, a presença feminina era muito pouca ou nenhuma. Eles nunca escutavam a gente, os homens. Nunca. Então, eu sou uma velha, né, que já vivi tudo isso, as mudanças tecnológicas. Quero chegar aos 80 com essa vitalidade. Pois é, mas... não é? Oh. Se refugie na homeopatia. Se refugie no medicina. Ótima dica. Se refugie, porque senão você está perdida, viu? E seja um pouco teimosa. O povo fala assim para mim, mas que é isso? Você está mexendo com isso? Falo, eu sou igual a Marli, eu pago para ver, uai. Vou experimentar. Eu preciso... Se eu quiser ter uma ajuda, para que eu, né? Para que eu vou negar uma ajuda, se uma ajuda é uma coisa tão boa? E ninguém vê igual as coisas, né? Ninguém, cada um tem uma visão. Então, cada visão é uma riqueza. Agora, eu vou negar? Não vou, não. Então,
Eu preciso dar um depoimento. Achei ótimo. Pode dar. Agora eu já vou calar, que eu sou falar. Eu mandei no chat para você, mas como você falou que é a primeira vez que você entrou, você não deve ter visto. Muito alegre por te ver aqui. Eu tenho que dar um depoimento, que eu sou testemunha dessa maluca num curso de xamanismo que a gente fez junto, né, há muitos anos. E admiro muito a autenticidade dessa mulher, sempre alegre e viva, e ela sempre buscando coisas novas, sabe? Maravilhoso. E não só homeopatia, que seja maluca mesmo, né? Que, igual assim, acho que a turma toda, né? Mas eu precisei dar esse depoimento. Te admiro muito, Lezir. Pois é, e o doutor Zé Carlos não é de Uberlândia, né? De onde que ele é? São Paulo. Ah, tá longe, né? Mas aqui, doutor José Carlos, ela já está te paquerando. Pode ligar, falar que você atende online. Pronto. José Carlos. Eu ouvi aquilo que você me mandou dele, eu ouvi com o máximo de atenção, e ele é irônico e brincalhão, e precisa ser. Por exemplo, eu tinha, só para contar para ele, por causa desses remédios alopáticos, eu comecei a ter, como que chama? Refluxo. Só na época, o doutor Zé Carlos não usava refluxo, não estava na moda. Ninguém conhecia. Era gorfo, era um gorfo, né? Não, e subia aqui, né? Quase me matava, e eu tossia para morrer. O meu irmão, que é médico, falava, você vai explorar, de tanto, mas ele era alopata, de tanto tossir. E eu falando, gente, mas sobe, bate aqui. Ninguém me escutava. Agora está na moda. Tudo é refluxo. Tudo. Muito bom. Tem as modas. Muito bom. Então, a homeopatia leva tanta cacetada, mas são as experiências das pessoas que fizeram ela sobreviver esses 200 e poucos anos, porque era simplesmente através da experiência, né? E da vivência das pessoas que ela sobreviveu lá nos anos 30, nos anos 40, na grande homeopatia popular da Praça da Sé. E isso, para a medicina convencional, era a morte, porque como é que pode esse povo confiar nesse troço, né? E aí, hoje em dia, ela vai ganhando espaço e espero que nos próximos anos tudo isso que a gente está conversando hoje seja tão normal como qualquer outra coisa que vivifique a vida, né? Parabéns aí parabéns pela sua jornada de teimosia, não entrando no mundo que você sabia que ia te detonar mais e mais, né? Não, eu via a minha vitalidade indo para o brejo aos 30 anos. Agora, veja bem, Zé Carlos, meu remédio homeopático, o médico a quem recomendava, por sinal, devo muito a esse médico. Eu vinha de Campinas, São Paulo. Está vendo como Pioneira. Eu sou teimosa? Pioneira. Tudo pioneiro. O Flávio Dantas é um dos primeiros que mexeu com pesquisa séria em homeopatia, né? Ele é um homem muito bom. Devo muito a ele. Pois é, vai cuidando. Aliás, por causa da asma, tal da Terene, eu conheci, Zé Carlos, tanto médico maravilhoso, que virou meu amigo, cuidou de mim, que eu devo até ser agradecida, porque conheci muita gente boa, por causa dela. São jardineiros das margaridas, é isso. Bom, que bom. Mais alguma pergunta, Priscila? Sim, Marli, tem uma da Yara. Existe alguma relação dos campos com os animais domésticos, tendo em vista que a presença deles pode ajudar em diversas curas? Então, a gente comentou sobre isso alguns encontros para trás, né? Falando a história do gato, né? Que ele transmuta as energias de baixa frequência. Mas não só o gato, né? Não é só a questão de animal doméstico. Todos aqueles animais que formam colônias, eles usam a frequência baixa para se alimentar, né? Para viver, eles vivem ali. Então, todos eles nos ajudam. E fora o outro lado aí, que vocês, psicólogos, é que sabem melhor dessa coisa, né?
é de ter uma companhia, é de ter algo para cuidar, né? Nem que seja uma planta, você cuidar de algum ser vivo é extremamente importante, né? Então, assim, o campo deles é maravilhoso. O cachorro é amor incondicional, né? E fora a questão de vários experimentos, a gente não entra, não mergulha de cabeça nisso, mas a Bárbara Brenan conta aquele experimento que ajudou a identificar que parecia algum cachorro. Sim, tem um. Você falou do cachorro, ele teve que aparecer, Marli. É o campo. Ele está contribuindo aqui de alguma forma. Estou aqui, amor incondicional. Mas, assim, eu acho que todos os seres vivos, existe esse intercâmbio de informações, né? E por isso que a gente se sente bem junto de plantações, né? Os médicos recomendam, os trainers, né? Vá fazer uma caminhada em lugar que tenha vegetação, melhor do que você se enfiar lá dentro de uma academia, num ambiente fechado, num ambiente totalmente fechado, pesado, né? Com aquelas músicas horrorosas. Então, assim, é tudo de bom, é um intercâmbio perfeito entre todos os seres vivos. Eu não faço nem diferença de animal doméstico ou qualquer outro e planta. Uhum. O doutor Zé Carlos contribuiu aqui com a observação. A maioria deles adoece de acordo com a doença da família. É Verdade. comum o mesmo remédio ser útil ao animal e ao dono. Olha, verdade. isso dentro da homeopatia, né? Tem um relato da menina que me dava aula de Pilates, ela teve uma crise renal, a cachorrinha Poodle entrou debaixo da cama e não saiu de lá enquanto ela não levantou. A hora que ela levantou da cama, a cachorrinha saiu mancando do mesmo lado que ela estava com o problema renal. Então, assim, o problema do cachorro é esse, ele absorve a doença do dono, mas não transmuta. O gato não. Ele limpa o dono e transmuta, então ele não adoece. O gato é mais arisco, né? Mais esperto. O cachorro se entrega, amoroso. Sim, agora as Vou pessoas. falar um pouquinho. Comunicação com as plantas. Posso falar? Sim. A comunicação com as plantas é algo incrível, né? Eu tenho uma mangueira na minha casa de campo que estava ameaçada de ser derrubada. Então, todo dia eu ia lá, conversava com ela, porque ela estava incomodando o vizinho. Aí eu tinha crise de choro quando meu marido queria derrubar de qualquer jeito para evitar o problema com o vizinho. Aos poucos, eu fui convencendo, né? E eu senti que, depois que ela foi podada, eu consegui que, em vez de derrubar, fizesse uma poda, e a mangueira ela voltou com tudo, brotou assim de uma forma espetacular e está lá. E no dia que a pessoa que estava lá para podar falou que ia começar a poda, eu chorei tanto, parecia que eu estava perdendo alguém ali, sabe? Foi uma conexão impressionante. As plantas, ela realmente... Eu sempre estudei as plantas, mas agora eu me comunico muito mais, porque é um momento assim mais de reflexão, né? Que a pandemia mesmo trouxe. Então, eu acho que é uma coisa fantástica, essa coisa do campo. E você falou uma coisa interessante, Graça, porque, por exemplo, quando a gente começou os experimentos do Biofal com plantas aqui em Uberlândia, a doutora Miriam ainda estava na versão que nós tínhamos que aplicar o Biofal a cada 2 horas, eram três aplicações. E quando os meninos me mostraram o terreno onde eles iam fazer os canteiros, eu falei, nossa, gente, mas não tinha lugar piorzinho para vocês acharem? Porque era um terreno baldio, estava exatamente nesse mês de maio, onde a vegetação aqui fica muito seca por causa da falta de chuva. Faz um mês que não chove aqui em Uberlândia, né? E assim, um terreno poeirento. Eu falei, nossa, eu não sei como é que a gente vai fazer. Vocês vão abrir canteiro de que jeito? Não, professor, é canteiro suspenso, né? Então tem aqueles cones grandes, né? Que a planta cresce até um certo tanto. E a gente estava trabalhando com couve. Aí, ok, os meninos arranjaram, fizemos o sorteio, onde iam ficar instalados os canteiros, e aí fizemos a primeira aplicação do Biofal. Voltei para casa.
Eu vinha para casa, preparava o biofal e subia, contornando a pé todo esse umuarama aqui, para fugir das antenas, né? Porque cheio de antena aqui. Aqui é um paliteiro, né? Um tanto de antena de televisão que tem aqui, de rádio. Aí eu ia lá. Fiz a primeira aplicação às 7 da manhã. Às 9, eu voltei lá. Na hora que eu voltei, eu fiz, ops. Os meninos, o que é isso, professora? Eu falei, vocês não estão sentindo, não? Ah, mas sentindo o quê? Eu falei, mas se eu tiver que explicar, aí complica, né? Eu falei, olha, aqui ficou diferente. Me veio uma alegria interna, algo que me expandiu o peito. Ah, não, professora, só você que sente isso, porque você fica vendo essas coisas, fica fazendo essas coisas, só você. Aí, ok, né? Fizemos a aplicação, a outra aplicação. Inclusive, eu contei para eles, falei, gente, eu sonhei essa noite que caiu uma gota do biofal, a gente nem sabia como usava, né? A Miriam falava, põe máscara, põe óculos, porque a informação é da planta, não é de vocês, né? E se cair no dedo, Miriam, lava com água, né? E eu sonhei à noite que tinha caído uma gota do biofal no meu dedo, e meu dedo virou uma espada de Jedi, como é que chama? Jedi, aquele negócio do Star Wars. Parecia uma lança laser, né? Verde. Eu falei, o que é isso, né? Aí contei para os meninos, olha, cuidado, hein? Aí foram de luva lá, tudo bem, né? Ok. Aí, quando nós terminamos, eu falei com o secretário da pós-graduação, que hoje é mestre em Reiki, iniciou uma porção de pessoas aqui. Eu falei, Eduardo, eu apliquei um negócio lá nas plantas e eu estou pensando assim, como é que a gente poderia medir o campo energético das plantas? Ele falou assim, professora, eu tenho um aura meter aqui. Será que a gente pode ir lá? Aí eu falei, vamos. Na hora do almoço, ninguém vai estar vendo a gente, porque se olharem esse negócio, vão me falar que eu estou fazendo bruxaria aqui ainda. Aí lá fomos com o aura meter, né? O biofal foi aplicado em um canteiro e depois de metro em metro foram instalados outros canteiros até 16 metros de distância. E só esse aqui que tinha recebido, os outros não. Aí a gente foi medindo o campo. Quando chegou a 5 metros de distância, ele falou, opa, aqui deu uma mudança. Eu falei, bom, eu vou marcar esse valor, porque pode ser que ele tenha uma informação importante aí. Quando nós fizemos a avaliação do número de insetos predando as plantas, porque a gente fez o número de insetos predadores e os insetos predadores dos insetos, então, entrando no processo biológico, né, desse controle biológico, essa coisa natural. Com 5 metros deu a diferença. Então, Graça, a gente fica aqui, né? Não só do biofal, né? Mas qual é o campo energético dessas plantas? Que tamanho é isso? E quando a gente entra dentro deles, que informação a gente recebe, que informação a gente dá? Então, assim, aquela informação do Aura Meter foi preciosa para nós avaliarmos várias coisas e observarmos várias coisas naquele ponto. Uma planta, uma muda de couve de 7, 8 centímetros de altura, gerou um campo de proteção de 5 metros com o biofal. Imagine um cafeeiro, uma mangueira, um eucalipto, que tamanho de campo que é esse formado? Né? Então, assim, a relação com as plantas, ela dá informações preciosas. Marli, posso falar? Claro, Quando a gente fala de conexão com as plantas, eu tenho uma conexão muito grande, principalmente com grandes árvores. Elas me conectam com o sagrado, assim, que é uma coisa, parece que, sabe? E eu já senti 2 vezes na minha casa, enquanto eu estava perto de plantas, me veio uma necessidade deliciosa, tão grande, de agradecer por tudo. Mas, assim, era de tanta emoção que eu quase chorava, mas de uma forma muito gostosa. Parece que, assim, eu costumo dizer para esse tipo de sensação, assim, como um estado de graça. E eu passei em cada planta minha e fui agradecendo. Aí ficou pouco. Eu olhava para cada móvel e agradecia por tudo que ele já havia guardado, por tudo, pela função que ele tinha.
E ficar na sacada e na sala era pouco. Eu quis visitar todas as partes da minha casa. Despensa, banheiro, tudo, com a mesma sensação. Uma gratidão por todos os móveis, porque os móveis também vieram, é tudo uma coisa só, apenas transformado pelo homem, né? Aí eu queria, assim, entender um pouco, dentro do seu olhar, como é isso que nos chega, né? Esse acesso a esse campo que é tão assim, que aflora uma gratidão enorme, me chega, só me chega, sabe? Mas, assim, eu não estava com pensamentos mais voltados para isso, nem nada. Isso me chega. O que você pode me dizer disso? Nossa, eu acho que você foi iluminada, Heloísa. E você deve só agradecer mesmo, porque são raríssimos os momentos que a gente tem essa completude e essa integração, né? Então, você vivenciou um momento de integração. E esse sentimento que você descreve, eu só alcançava quando eu estava no meio do mato, sozinha, absolutamente sozinha, ouvindo todos os sons, sentindo todos os cheiros. A expansão da consciência é tão ampla que todos os seus sentidos viram parabólicas. Então, você vira mato, você vira humus, você vira animal, você é aquilo tudo. E eu acho que essa descrição é aquela que o Capra descreveu em um dos livros dele, e depois fizeram um monte de entrevistas, porque queriam saber como é que ele tinha alcançado aquilo. E assim, é inexplicável. É a mesma iluminação que o Usui teve quando ele acessou os símbolos do Reiki, né? Então, é assim, é um estado de iluminação. E eu fico pensando aqui, Heloísa, assim, o tamanho da minha ignorância era tão grande, que eu viro a cabeça ali, ela está 2 minutos ali, ó, menos de 2 minutos. E a gente vai, de passinho em passinho, ampliando esse olhar. Eu me lembro que quando teve um congresso aqui em Uberlândia, gerenciado por uma sociedade que mantém a revista Biotrópica, esqueci também o nome da sociedade, mas é uma revista importante da ecologia. Nós estávamos saindo de um auditório para outro e eu encontrei um querido amigo, ele hoje está lá na UFMG, e eu falei assim, como é que você alcança esse estado de iluminação? Que presente é esse, né? E aí ele me disse, olha, Marli, ele vem tão de repente que às vezes você está dirigindo e você tem aquela sensação. Às vezes é fração de minutos e aquela sensação vem. E essa é a iluminação. E eu ficava pensando, gente, ou é delírio ou é uma mente muito fértil, porque jamais eu vou conseguir chegar nesse estado. E chega. E ele é repentino. O que me Não chega... é programado. Não. Uma vez também na cozinha, eu estava me arrumando para ir para a escola, que eu trabalhava como professora. Eu estava tomando meu café, sem pedir nada, não estava num momento assim de oração, nem nada, tomando meu café. Eu fui sentindo uma sensação tão boa, mas tão boa, tão grandiosa, que eu comecei a chorar, eu levantava, eu ia para o corredor da casa assim, e falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que presente é esse? E a lágrima corria. Corria, eu não sabia por que aquilo, mas eu só agradecia porque era, assim, maravilhoso, né? Parece que é assim, como você falou, uma iluminação, porque é algo que chega sem se saber por quê, nem para quê, mas é só sentido, né? Então, esses dias foram, assim, muito significativos para mim, porque não era a partir de uma leitura, não era nada assim que já estivesse me acessando ali, né? Simplesmente sente. E é isso que eu queria. E isso, Heloísa, é assim, eu acho que é um presente, o doutor José Carlos É um ainda está aí, presente. é um presente porque, assim, é esse estado que aumenta a imunidade. É esse estado que nos mantém vivos. É esse estado que faz a gente dar o salto quântico. Então, assim, é em busca disso que cada um de nós está. Então, quem alcança, eu acho que... Ai, deixa eu cultivar mais, então, isso, né?
Opa, é isso mesmo. Tá bem, obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, são 8h15. Tem Uhum. mais alguma pergunta, Persília? Não, nenhuma. Só uma frase que o Dr. José Carlos deixou. Felicidade a gente encontra nas horinhas de descuido. Guimarães. Ah, que lindo! Ai, Heloísa, viu que Obrigada de novo, presente? José Carlos. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, que É presente! verdade. Gratidão. Gratidão imensa. Aí, a semana que vem é o nosso último encontro, dessa forma, porque a partir do mês de junho virão os profissionais específicos, né? Começa com o Dr. Rogério, que é homeopata, e depois a Vera Zago, que trabalha com homeopatia lá na farmácia, com florais, e assim por diante, né? Então, gratidão imensa. Eu acho que a gente vai dormir expandido hoje, né? Eu acho que foi um encontro bem leve, um encontro bem gostoso, né? E eu tenho Sim, só a agradecer. Gratidão eu imensa. também. Gigantesca, aliás. Obrigada. Obrigada. Tchau. Ai, Fidel. Tchau, Marli, obrigada. Obrigada, beijo no coração. Nunca sei onde eu saio aqui. Tchau, Marli. Tudo de bom. Tchau, Persília. Liliane, curtindo os Tchau, últimos doutora Liliane. momentos. Obrigada. Lange, Denise, Denise. Lesir, Heloísa, Lindamar. Nossa, gratidão, gratidão imensa. Silmara, Rogério. Tchau, Marli. Boa noite. Boa noite, Rogério. Ó, dia 1º de junho a gente te pega, viu? Beleza, eu tô escutando tudo com muita atenção, pode ficar tranquilo. Bom demais. Beijo, boa noite para vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau. Luciane Lamounier, obrigada. Com Deus, gente. Persília, vou dar o pause recording. Uhum. Gratidão imensa pela sua parceria. Liliane, obrigada. Muito, muito. Um beijo.